Se você já conhece o meu canal há um certo tempo, você está estranhando que eu estou fora do meu cenário habitual. Pois é, estou aqui em julho de 2026, viajando, não estou em casa, mas não poderia deixar de gravar meu conteúdo. Então, vim fazer resenha de um livro que eu estava doida para ler. Vamos começar a falar direto de O Fim Chega para Todos, de Evelyn Clark. Já vou explicar e aí vocês vão entender. Seja bem-vindo ao canal Fala para Camões, eu sou Ju Palermo e sim, você vai ver o reflexo do meu ring light batendo ali no vidro ali atrás, porque realmente eu queria gravar lá fora, que é um lugar muito mais bonito, mas por causa da acústica achei melhor fechar tudo e gravar aqui dentro mesmo. Como eu disse para vocês, estou de férias, trouxe um monte de livro, eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros em 10 dias, e aí, enfim, estão sendo férias bastante literárias, bastante bem gostoso, né, de ler várias coisas que eu queria. E uma das coisas que eu queria muito era esse livro, O Fim Chega para Todos. Eu já tinha visto em alguma booktuber que faz aqui essa coisa de livros que vão lançar, né? Já faz alguns meses que esse livro ia ser lançado pela editora Record, ou Record, não sei aí qual a pronúncia correta, preciso descobrir isso, na verdade. E tinha colocado na minha lista de desejos da Amazon, e ele não lançava, aí finalmente lançou. E aí, quando lançou, eu estava esperando lançar umas outras coisas que eu queria comprar junto, enfim, né? Eu peguei esse livro, coloquei as mãos nele em 17 de junho, e aí guardei para fazer a leitura dele aqui nesse período de férias. É um livro que foi lançado em 2026, tanto fora na gringa quanto aqui no Brasil. Inclusive, esse gringa aqui está escrito ficção americana, né? Então, estou imaginando que seja nos Estados Unidos, mas ele foi lançado em 26 lá e chegou no Brasil, como eu disse, pela editora Record ou Record em 2026. Tem 376 páginas. Eu li muito rapidamente, né? Foi de um dia para o outro, porque eu provavelmente terminei de ler um livro e aí comecei esse dia, dormi com ele, acordei no outro dia e terminei. Então, foi uma leitura rápida por várias razões, né? Porque estou de férias, porque passei o dia lendo, porque leio rápido, porque é um livro simples. E eu estava muito ansiosa por conta da sinopse dele, de que vou falar logo mais. Rapidamente sobre a autora, na verdade, são duas autoras. Evelyn Clark é o nome que elas usaram, e que são essas duas autoras, dependendo do que você está acostumado a ler, talvez você já tenha ouvido falar. Uma delas é a Cat Clark, que tem a fotinho delas aqui, a Cat Clark, pelo que eu entendi, essa aqui, de branco. Cat Clark é uma roteirista e amiga de longa data da Victoria, não sei se é Schwab ou Schwab, que se pronuncia, que eu descobri que é uma autora de fantasia, por isso, obviamente, eu não conheceria. Fantasia não é um gênero que me agrada, não é um gênero que eu leio. Ela, pelo que eu entendi, essa Victoria, ela é autora best-seller do New York Times, muito provavelmente com fantasia. E aí elas se juntaram para escrever este thriller. E a sinopse muito me interessou, porque vai contar, vou dar aqui uma sinopse, obviamente, sem spoilers, vai contar a história de um autor. Então tem toda essa coisa da metalinguagem, e que aqui, para mim, é a grande questão do livro. Vou ver se eu consigo explicar isso para você ao longo desse vídeo. É um autor chamado Arthur Fletch, é isso? É Arthur Fletch, que é ficcional, obviamente, que é um grande autor de sucesso de thrillers e romances policiais. Tipo, o cara tem muito dinheiro, muito sucesso. Me lembra muito, e aí esse livro tem um pouco essa pegada, o Knives Out, né? O Entre Facas e Segredos, se você viu o primeiro, é como se fosse aquele personagem lá, o veião, que é a vítima do primeiro filme. Um autor publicado muito rico, muito famoso, de romances policiais. E aí, 6 autores, na verdade, são 7, porque um deles é uma dupla, como elas são dupla aqui. Eu não consigo entender essa história de escrever em dupla, não sei se eu conseguiria escrever um livro em dupla. Eu acho que a experiência de escrever um livro é uma coisa tão particular, né? A ideia da sua própria linguagem. Bom, eu sempre tive problema para fazer trabalho em grupo na escola, que dirá escrever um livro em dupla, mas enfim, elas até colocaram aqui uma dupla de autores, talvez para simbolizá-las. Enfim, são 7 pessoas e 6 escritores, digamos assim, que são convidados para ir à ilha do Arthur Fletch, que é Fletch, que é esse autor, então, muito famoso, e claro, né, todo mundo fica... Esses autores todos, eles estão ali no meio, eles não são super famosos, como o Arthur Fletch,
eles não são best-seller nem nada disso, mas eles também não são autores iniciantes, com exceção de uma delas, uma autora. Eles são autores ali no meio, eles tiveram algum certo sucesso, não são grandes estrelas, mas também não são desconhecidos. Então, para esses autores, o fato de ser convidado para estar na mansão, na ilha do Arthur Fletch é, nossa, um sonho. E aí eles vão, e são autores de gêneros literários diferentes. Então você tem essa dupla, que é um casal, inclusive casado, inclusive em crise no casamento, que escreve thrillers, romances policiais. Você tem uma escritora de romance. Você tem, e ela inclusive vive de cor-de-rosa, ela é o estereótipo do romance. Você tem um escritor de ficção científica. Tem uma escritora de literatura young adult, para jovens adultos. Tem um escritor de terror e tem uma menina, que é essa que ainda não foi publicada. Ela acabou de assinar contrato com um agente, que é a mesma agente do Arthur Fletch. E ela é ela ainda não foi, o primeiro livro dela ainda não foi publicado, mas a gente gostou muito do trabalho dela, do livro dela, acha que ela pode ser uma nova Arthur Fletch, que ela tem um talento aí. Então, esses escritores todos são convidados para ir à ilha do Arthur Fletch, que está para lançar o seu novo livro. O último livro dele da série, né? Ele tem algumas séries com alguns protagonistas, e aí essa última série de livros dele, que tem uma protagonista específica, tá todo mundo aguardando o novo lançamento desse livro, Humor Bafafá. E quando eles chegam à ilha, eles descobrem que, na verdade, Arthur Fletch está morto. Ele morreu e não terminou de escrever esse famoso último livro. E lá na ilha eles vão encontrar, então, a agente literária do Arthur Fletch e o editor do Arthur Fletch, que vão propor para esses autores uma competição. Eles têm 72 horas para ler o livro do Arthur Fletch até onde ele escreveu, porque ele morreu e não terminou, e escrever um final para esse livro. Eles têm que escrever, se não me engano, 10 mil palavras e fechar esse livro de maneira satisfatória. Quem conseguir escrever o melhor final vai. Claro, eles não vão dizer, porque assim, ninguém sabe que o Arthur Fletch morreu, eles conseguiram segurar isso. Então, eles não vão dizer que o final não era do Fletch, mas a pessoa vai receber $1 milhão por escrever esse final, e mais um contrato de $1 milhão para um livro, aí sim, seu, para frente. Assim, é o plano dos sonhos, é a proposta dos sonhos para todos esses escritores que ali estão, cada um na sua área. E aí, essa coisa de competição, então eles vão estar ali, eles têm 72 horas, os celulares, dispositivos eletrônicos, laptops, relógios, smartwatches, tudo são trancados num cofre, com 72 horas para eles escreverem esse final, e aí é esse clima, então, de competição. Tem aí também esse mistério, assim, será que o Arthur Fletch está morto mesmo? Num clima bem Entre Facas e Segredos, né? Inclusive, um dos caras que é o autor de terror fala, tá, isso aí tem cara de enganação. Não, ele morreu. E aí se a gente fica também, né, nesse tempo, morreu mesmo? Não morreu? Isso é sério? Não é sério? É muito dinheiro? E como que esses caras vão se dar, então esses personagens vão se dar nessa mansão, e como é que essa história vai se desenrolar. Aí a gente tem aqui O Fim Chega para Todos, essa referência ao fim do fim do livro do Arthur Fletch, né, que eles estão ali para escrever, e o fim no sentido de, será que teremos mortes acontecendo nessa ilha? O título original do livro é The Ending Writes Itself. O final se escreve por si só, se escreve sozinho, né? Que é bem diferente da tradução escolhida aqui para o português do Brasil, mas enfim. A sinopse me parece, né, me pareceu, e de fato é, super interessante. Como eu falei, tem essa coisa do isolamento, que eu adoro, que já me traz um clima whodunit, né? E tem um whodunit aqui, porque vou ter que dar esse mínimo spoiler. Sim, a gente vai ter coisas estranhas acontecendo e quem é que é o responsável. Com poucos personagens dentro de uma ilha, então só pode ser alguém que está ali. Essa casa em si, que é bem essa coisa Entre Facas e Segredos, detetive, né, com passagens secretas, é quase um castelo, numa ilha. Então tem todo esse rolê meio whodunit que me agrada, tem esse rolê do isolamento da ilha, tem esse rolê da competição entre eles, e tudo isso até aí seria muito incrível. Mas tem uma coisa que vai acontecer neste livro que e isso é legal até, são reflexões sobre o próprio mercado literário e editorial. E aí eu entendo isso vindo das autoras, especialmente da tal da Victoria Schwab, ou Schwab, né, que escreve fantasia,
tem várias reflexões que os autores vão fazer a respeito disso. O que que vende, o que não vende, quem ganha prêmio, quem não ganha prêmio. O tal do mid-list, que é quando esse autor tá ali no meio, né? Ele não é super famoso, vende pra caralho, mas ele também não é um desconhecido, mas ele também meio que tá num purgatório. E aí as relações com os agentes literários, com os editores, a coisa da venda, a coisa da arte, a coisa dos próprios gêneros. Qual é o estereótipo, digamos assim, do autor de romance, do cara que escreve romance, ou o autor que escreve terror, ou a autora que escreve young adult, né? Como que ela tem que aparecer? Parece que a figura do escritor, hoje em dia, então, nas suas redes sociais, que tipo de público ela atrai? Não necessariamente a pessoa gostaria de estar escrevendo aquilo, mas tem a questão comercial, que é o que vende, tem as exigências dos agentes, ou das editoras, dos editores. Então, tem toda essa reflexão que é muito interessante a respeito do mercado editorial. E os clichês dos diferentes gêneros. E eu acredito que isso aqui no livro é quase como um desabafo das autoras, ou talvez mais especificamente da autora publicada, quase como um desabafo do como é difícil esse meio, principalmente hoje, assim, que é uma coisa que nós, às vezes, como leitores, temos um pouco mais de dificuldade de entender. Às vezes, poxa, esse livro aqui é um livro tão bom e não foi para frente, não teve marketing da editora, parece, e às vezes um livro tão bosta faz tanto sucesso. O que é que faz? Qual que é o critério? Nem sempre é literário. Na verdade, faz a gente pensar que raríssimas vezes é literário. Então, tem essas reflexões que me soam, eu falei, como um desabafo da autora ou das autoras aqui, né? Me parece que a desculpa de escrever um thriller é quase como se elas tivessem usado uma sinopse muito legal de thriller como uma desculpa para fazer todas essas reflexões sobre o mercado editorial. Porque o mistério em si é bem fraco. A sinopse, que parece tão interessante, o desenvolvimento dela, não. Tem tantos elementos legais, né? Você tem o autor de suspense, morreu, não morreu, o final do livro, os autores de diferentes gêneros, isolados numa mansão, e as relações deles, de, oh meu Deus, o que está acontecendo? Morreu alguém? Quem que matou? Oh, nananã. Isso tudo que poderia ser desenvolvido com maestria, parece-me que fica em segundo plano para que as autoras coloquem na boca dos personagens essas reflexões a respeito do mercado de livros, da questão editorial, da questão dos agentes, dos gêneros, do público, do que vende, do que não vende, sabe? Me soou muito mais, o foco parece estar muito mais nisso do que no mistério em si. Não que não seja interessante, mas não era o que eu esperava, não era o que eu queria. Se isso fosse como um pano de fundo para o mistério, mas parece o contrário. Parece que o mistério é um pano de fundo para as autoras fazerem essas reflexões, como eu disse, que me soam até como um desabafo. Então, o grande mistério em si, para mim, é de médio para fraco. E tudo bem se o livro estivesse sendo vendido desse jeito, né? Olha, é um livro, na verdade, sobre o mercado editorial, que usa o thriller como um pano de fundo, o mistério como um pano de fundo para falar sobre o mercado editorial. Só que não, ele está sendo vendido ao contrário, né? É um thriller que faz reflexões sobre o mercado editorial. E não, na verdade, me parece, de novo, que o foco aqui são essas reclamações, essas reflexões, e que, de novo, são interessantes, mas os booktubers, os influenciadores literários que estão recebendo da Record para falar desse livro, seja recebendo o livro que eu paguei, que foi bem caro, inclusive, ou recebendo dinheiro mesmo para falar do livro, estão vendendo, nossa, um livro de suspense, contando essa sinopse que eu contei para você. E aí a gente vai ler por causa dessa sinopse. Mas o mistério em si, o desenvolvimento dessa sinopse é bem fraco. Ele é, tipo, meio que inverossímil até. Na página 183, a gente tem um primeiro plot twist, né? Uma primeira virada de trama. Só para vocês terem uma ideia, é exatamente... Vou pegar a página aqui. Só para vocês terem uma ideia, é exatamente na metade do livro. Ó. É exatamente na metade do livro, a página 183. Você lê aqui, na metade, a gente tem um primeiro plot twist. Que, ok, é interessante, mas depois que ele é revelado, na metade do livro, parece que o livro dá uma barrigada, né? Parece que fica um pouco ali de encheção de linguiça, sabe? Até vir o plot twist final, que é a resolução do whodunit, e que aí, como eu disse, é super inverossímil, me parece apressado, mal feito. Aí eu até entendo, se é uma autora de fantasia, daí venho eu com todos os meus preconceitos para dizer que, de fato, a pessoa não tem realmente
a linguagem, o timing, a pegada do mistério. Porque ele é resolvido de um jeito ali tão... Você fala, ai, sério? Sabe? Prometia tudo. E entregou isso? Então, assim, né? Não vou dizer que, nossa, é um livro ruim. Não. Mas é que ele poderia ser tão bom. E aí ele não é, né? Como eu disse, ele fica de médio para fraco por conta do thriller em si. As reflexões sobre o mercado editorial são muito interessantes, mas eu não comprei esse livro por causa disso. Eu comprei esse livro porque eu queria ver a resolução do mistério dos escritores na ilha e o que aconteceu com esse escritor e quem vai fazer o melhor final e o que é que como e não foi decepcionante, assim. Se você tá aí pensando como eu, você quer um puta de um thriller legal de isolamento na ilha, papapá, eu não sei, o livro tá custando quase R$ 80, né, ou até mais, eu não lembro, não sei, repense. Por outro lado, se para você é super interessante essa coisa do mercado editorial, e isso me interessa mais mesmo do que o mistério pelo mistério, eu tenho esse rolê, cara, aí você compra, né? Para mim, um livro de mistério por mistério, eu quero saber do mistério. Eu tô cagando para desenvolvimento dos personagens. Eu tô cagando para uma reflexão sobre outra coisa que pode existir, mas nunca ofuscar, nunca tirar o foco do mistério em si, do thriller em si. E que é o que acontece aqui. Eu li também esses dias O Belo Mistério, da Louise Penny. Preciso falar melhor sobre isso, vou falar em outro vídeo, mas é mais ou menos isso. É uma série, né, chamada de Cozy Mystery. Podemos falar disso em outro momento. Eu tinha lido o primeiro livro dela, do Inspetor Gamache, e aí eu tinha visto esse, que me interessou porque é uma coisa de isolamento, uma morte que se passa dentro de um mosteiro. Então tem ali 24 monges, um morreu, então são 23 suspeitos. É um whodunit de isolamento, dentro de um mosteiro. Então eu falei, acho que talvez não seja necessário ler os outros livros da série para poder entender esse. E aí acabei comprando, e até perguntei, né, na internet, pro ChatGPT, enfim, olha, eu preciso ler na ordem? E a resposta que eu tive é, se você ler na ordem, isso tá inclusive no site da autora. Uma coisa meio House, assim, vocês sabem a série House? É maravilhosa, por sinal, já vi inteira 2 vezes pelo menos, são acho que 8 temporadas, né? No House tem um mistério médico, né? O caso daquele, sempre é um cara que chega com uma doença, um paciente ou uma paciente que chega com uma doença que ninguém conhece, e aí eles ficam ali investigando e no fim descobrem o que estava acontecendo com a pessoa, né? Essa questão se resolve no episódio. Mas ao longo das temporadas todas, a gente vai vendo o desenvolvimento dos próprios personagens. O House, a Curry, o Wilson. A ideia era mais ou menos essa aqui, a própria autora diz, você não precisa ler na ordem porque os mistérios são resolvidos em cada livro, mas na ordem você acompanha o desenvolvimento dos personagens. E aí eu falei isso aqui, que tem 430 páginas, mas, cara, eu diria que quase metade é a história pessoal do detetive com o inspetor, e não, sabe? Então, para mim, o foco tem que ser o mistério. Agatha Christie escreveu mais de 30 romances com Poirot, que você pode absolutamente ler fora da ordem, porque o foco ali é o mistério. E eu acho que é meio isso, assim, talvez esses autores contemporâneos achem que o mistério em si é muito pouco. Eu preciso inserir uma reflexão sobre o mercado editorial. Eu preciso inserir um pano de fundo muito complexo e desenvolvido aos poucos sobre a vida dos personagens. E, para mim, faz uma porra de um mistério bem feito. Faz um whodunit clássico e bom. Surpreenda-me com os plot twists. Isso já tá de bom tamanho. E parece que as pessoas não sabem fazer isso. E aí dá essa disfarçada. Não, na verdade, é um livro sobre o mercado editorial. Não, na verdade, é um livro sobre relações humanas. Eu não quero. Eu quero que você me faça um mistério bom. É pedir muito. De mistério bom, o fim chega para todos. Não chegou. Continuo aqui na busca de alguém que saiba escrever um bom livro de mistério, sem outras perfumarias no meio, sabe? Que me parecem uma desculpa, porque no fundo, escrever livro bom de mistério mesmo, talvez vocês não saibam. Pronto, falei, tô leve. Beijo. Se você leu, me conta. Se não leu, vai ler depois, volta e fala. Ou se tem algum outro livro que te decepcionou dessa forma também, tipo, cara, parecia ser um mistério tão legal, mas daí quando eu fui ler era sobre outra coisa e o mistério era xoxo. Conta aqui pra mim. E se você conhece um livro de fato de mistério, que não, cara, esse é muito bom, pelo amor de Deus, me indique aqui, tá? Vamos ver se eu não li ainda, porque realmente
seguimos na busca, tá bom? Agora eu vou mesmo, porque vai ter menina daqui a 9 minutos, vai passar Inglaterra e Noruega. E eu não sei para quem que eu vou torcer, porque todo mundo que eu torço nessa Copa do Mundo de 2026 perde. Depois que o Brasil perdeu, eu comecei para todos os jogos que eu assisti, quem eu torci perdeu. Então, acho que eu vou só fazer uma pipoca e assistir só mesmo. Tá bom? Beijo, obrigada por estar aqui. Até a próxima.